Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Nutrição de Fato. Então hoje daremos continuidade na nossa série sobre o Guia Alimentar da População Brasileira e no episódio anterior abordamos sobre a introdução do guia. Caso você não tenha acompanhado, é só voltar um episódio anterior que você ficará por dentro do assunto. Mas antes, para você do outro lado que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica, fitoterapia e nutrição comportamental, com ênfase em saúde mental. Então hoje iremos falar sobre o capítulo 1 do Guia Alimentar Brasileiro, onde ele começa dizendo: toda ação humana estruturada é implícita ou explicitamente guiada por princípios. A formulação dos guias alimentares não foge a essa regra. Os princípios que orientam a elaboração deste guia são apresentados neste capítulo. Bom, então essa frase quis dizer que o guia vai ser elaborado a partir de alguns princípios, onde esses princípios principalmente é a questão cultural e social. Que logo em seguida o guia traz uma frase que diz o seguinte, que eu achei muito interessante: a alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. Dizendo então para olharmos além do nutriente, né? Ter um olhar mais para o lado cultural e até mesmo social. O guia também, logo em seguida, ele aborda os efeitos positivos sobre a saúde, né? Não podem ser atribuídos aos alimentos individuais. Por exemplo, o azeite faz a pessoa não ter câncer, né? Então, o guia ele deixa bem claro que não deveríamos fazer essa associação de um alimento a um benefício. E sim associar os efeitos positivos da saúde a um padrão alimentar. Por exemplo, dieta mediterrânea, né? Então, a dieta mediterrânea não se resume em apenas azeite, em si, menos carne vermelha, mais legumes, frutas e até mesmo peixe, né? Então é isso que o guia deixa bem claro, que não é para a gente associar o benefício positivo à saúde somente um alimento, e sim o padrão da dieta. O guia também traz as circunstâncias que a pessoa irá comer aquele alimento. É sozinho que essa pessoa vai comer, é no sofá, é com alguém, vai comer com a família, né? Pois essas circunstâncias, elas são muito importantes e pode determinar quais alimentos serão consumidos, né? E o mais importante, em que quantidade. Então, o guia traz sempre a importância de com quem, como a gente vai comer aquele alimento. E o guia traz um subtítulo muito importante, que eu até gostei, que ele diz o seguinte: recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. Recomendações feitas por guias alimentares devem levar em conta o cenário da evolução da alimentação e das condições de saúde da população. Então, ele quis dizer o seguinte, que a gente está mudando o nosso padrão alimentar, né? A gente está fazendo mudanças que envolvem substituições de alimentos. Por exemplo, a gente está deixando de comer alimentos mais in natura, né? Ou minimamente processado. Por exemplo, arroz, feijão, mandioca, batata, legumes e verduras. E a gente está mudando isso para um padrão mais industrializado, né? Alimentos mais prontos, né? E isso faz, então, ter um desequilíbrio, né? de calorias, principalmente numa ingestão excessiva de calorias, trazendo, assim, consequentemente, a obesidade. E esse subtítulo também traz sobre a desnutrição que a gente tem que combater, principalmente com a mudança constante que a gente está tendo da nossa alimentação. E no final ele diz o seguinte, sintonizando com o seu tempo, este guia oferece recomendações para promover a alimentação adequada e saudável e, nessa medida, acelerar o declínio da desnutrição e reverter as tendências desfavoráveis do aumento da obesidade e de outras doenças crônicas relacionadas à alimentação. Então, ele traz essa importância. O outro subtítulo do Guia Alimentar Brasileiro diz o seguinte: a alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Então, aqui ele traz sobre o uso de pesticida sintético, orgânico, sobre a valorização da agricultura familiar, né? Sobre uma produção, né, mais sustentável e menos danos ao meio ambiente. Por isso ele finaliza: este guia leva em conta as formas pelas quais os alimentos são produzidos e distribuídos, privilegiando aqueles cujo o sistema de produção e distribuição seja socialmente e ambientalmente sustentável. Então, dando ênfase em agricultura familiar. Então, iremos terminar hoje a primeira parte do primeiro capítulo e no próximo vídeo falaremos sobre a segunda parte do primeiro capítulo e assim então terminamos o primeiro episódio da série. E assim terminamos então
mais um episódio da série Guia Alimentar da População Brasileira. Espero que você tenha compreendido sobre o assunto. Por fim, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até o final. Meu muito obrigado e até a próxima.